aí, pessoal bacana? Tudo bem? Que prazer estar aqui conversando com você que se prepara para um concurso super esperado, que é do TJ Paraná. Você que pretende se tornar técnico judiciário do Tribunal de Justiça, estamos preparadíssimos para fazer um trabalho muito bacana, pensando na prova discursiva. Eu sou a professora Daniela Tatarim, professora de redação aqui do Aprova Concursos, e nós vamos, ao longo de 2 encontros, falar um pouquinho sobre a prova discursiva, nossas expectativas, vou dividir com você um pouquinho da minha frustração em relação ao fato de o edital, mais uma vez, não trazer uma banca específica, repetir aquela mesma história de uma questão discursiva teórica, cujo conteúdo integra o ementário de língua portuguesa, que acaba assustando um pouco as pessoas, especialmente aquelas que não estão muito integradas em relação ao que o tribunal costuma fazer. Tivemos um concurso em 2014, vou falar um pouquinho sobre a proposta que foi apresentada naquela ocasião, que gerou uma confusão danada, principalmente por conta de se fazer exatamente a mesma coisa que está se repetindo agora em 2017. Um edital que não traz uma banca definida e que, em relação à prova discursiva, é bastante vago. Então, a gente vai conversar um pouquinho ao longo dessas aulas em relação a essa parte da prova, uma parte importante, somam aí 40 pontos a pontuação final do candidato, e a gente já sabe que vai ser, assim como foi em 2014 e assim como é em outros concursos, prova de redação sempre é um divisor de águas em relação à pontuação final do candidato. Você deve estar aí em mãos com o materialzinho de apoio que foi preparado com bastante carinho para que você possa fazer o registro de todas as informações que são trabalhadas ao longo da aula. Não deixe de fazer isso, não se esqueça de que as aulas podem ser retomadas quantas vezes você quiser, isso é um diferencial que temos aqui na prova. Então faça isso, se de repente eu falei alguma coisa de que você... alguma coisa que você não compreendeu, algo que não ficou muito claro, retome, pause, volte à aula, veja mais uma vez para que tudo fique muito claro e você possa fazer uma boa prova discursiva. Então agora a gente vai passar para o material, vai aparecendo aí na telinha para você informações importantes desse material, vou fazendo as anotações, faça as suas também para que o seu preparo seja tranquilo, seja de excelência, de qualidade e você possa alcançar êxito nessa prova, nessa avaliação, ok? Vamos lá para o nosso materialzinho, então. Então, o nosso assunto, prova discursiva do TJ Paraná. A gente já sabe que em relação ao edital não tem muita coisa para falar, já sabemos que a banca ainda não foi definida, estamos na expectativa, aguardando essa definição, essa decisão do TJ, e a prova, segundo o edital, está prevista para acontecer no 3º trimestre de 2017. Espero que essa previsão ela se efetive, afinal de contas, quando se estabelece um período, né, um prazo de preparação e esse prazo não é respeitado, o estresse acaba atrapalhando você nesse momento de preparo. Isso a gente não pode permitir que aconteça. Então, estou aqui na torcida para que realmente, 3º trimestre de 2017, a prova seja marcada, aconteça, para que você possa seguir aí o seu cronograma de estudos, de preparo com bastante tranquilidade. Primeira coisa importante sobre prova discursiva que você precisa ter em mente para fazer uma prova tranquila, bacana, sem grandes problemas, sem grandes preocupações, é que não é uma prova difícil, é uma prova trabalhosa. Escrever não é difícil, escrever dá trabalho. A dificuldade que algumas pessoas encontram em relação à prova discursiva é consequência de não se cultivar, especialmente, né, nas nossas relações sociais. Observe isso no seu entorno, não se cultiva a prática da escrita. Isso é algo que as pessoas não gostam muito de fazer. Se você começar a observar as pessoas com quem você costuma conversar, a escrita não é algo que faça parte do cotidiano delas. E eu não me entendo, não me interprete mal, longe disso, mas vamos pensar, por exemplo, processos de comunicação entre as pessoas. A grande maioria esmagadora delas faz uso o quê? WhatsApp. E nem digita mais a mensagem. Grava o áudio. Por que grava o áudio? É facilitador, otimiza o processo, é mais rápido. A gente tem a sensação de que quando fala, quando envia a mensagem de voz, o nosso interlocutor consegue compreender com mais clareza, com mais precisão. Então, aos poucos, esses recursos facilitadores do nosso dia a dia, eles acabam nos tirando essa prática, esse hábito da escrita, que é algo tão importante para as nossas relações, e nós só vamos perceber a falta que isso nos faz
quando vem uma prova, por exemplo, como essa, e aí você precisa escrever e não consegue, trava, não vai para frente, acaba criando uma visão equivocada de que o escrever é difícil, de que escrever é complicado, que escrever não é para você. Aí surgem aquelas falsas verdades. Não, eu não tenho dom para escrever, professora. Eu não consigo, eu não sei falar, então eu não sei escrever. É muito difícil opinar sobre esse assunto. Isso tudo é conversa fiada. As pessoas se escondem atrás dessas justificativas para mascarar o fato de que elas não praticam algo que elas aprenderam e foram treinadas para isso ao longo de todo um processo de escolarização, e depois elas não conseguem fazer coisas simples, recados, bilhetes, quem dirá uma redação num concurso. Então a falta de prática é o que atrapalha muito o nosso trabalho. Isso já fica como uma recomendação para você. Quer escrever bem na prova do TJ? Precisa praticar. Sem prática, nada do que eu venha a falar aqui ao longo dessas 2 aulas que nós vamos ter, desses 2 momentos juntos, vai fazer muita diferença. Você precisa abraçar a ideia de que a prática é o que vai levar você à excelência em relação à competência da escrita. O que mais que nós temos lá no material? Vamos voltar para o material. Então não é difícil, dá trabalho. E você precisa praticar. Precisa também estar atento a todas as orientações que são previstas lá no edital. Por que isso é importante? Porque o edital dá direcionamento para a gente. E aí vem aquela questão da frustração, né? Por que eu me sinto frustrada com o edital do TJ? Porque não tem nada lá. Não me fala que gênero textual vai ser trabalhado, não me fala se a temática é da atualidade ou não, não me fala critério de avaliação, como que o corretor vai avaliar o texto que você faz. E isso me deixa também um pouquinho... com um pouquinho de dificuldade em relação a como é que eu vou conduzir a orientação que eu vou dar para o meu aluno se o próprio edital não me ajuda. Ainda bem que em 2014 foi exatamente isso que o tribunal fez. Aliás, se você olhar o item 51.1.2 do edital, o texto do edital é exatamente o mesmo texto que aparecia lá em 2014, uma questão discursiva teórica, cujo conteúdo programático integra a disciplina de língua portuguesa com o valor de 40 pontos. A única coisa que muda é que no último concurso valia 50, agora está valendo 40. E uma coisa interessante para a gente pensar, e que algumas pessoas se assustam, é que quando eu falo em uma questão discursiva teórica, cujo conteúdo programático integra a disciplina de língua portuguesa, pode me fazer pensar sem muita preocupação em questões que envolvam norma padrão, inclusive, né? Ah, vamos fazer uma questão discursiva aí em que a pessoa tem que diferenciar o objeto direto pleonástico do objeto direto preposicionado, por exemplo. Aí você pensa agora nesse momento, professor, o que é isso? Não sei. Não se preocupe, não é isso que vai te ser perguntado. Mas o edital não dá muito direcionamento para a gente. Por isso nós vamos trabalhar seguindo 2 linhas de raciocínio. A possibilidade de o núcleo de concursos abraçar essa prova, né? Então, quando eu penso qual seria a banca, eu vou trabalhar com vocês com 2 possibilidades. Ou o núcleo de concursos da UFPR, que foi a mesma banca que fez o concurso em 2014, ou Sebrasp. Que aí a boca pequena, algumas pessoas estavam comentando, acho que Sebrasp vai pegar TJ Paraná. Sinceramente, acredito mais em núcleo de concursos. E aí, nós podemos nos preparar para uma questão discursiva que seja muito semelhante a questões de vestibular, porque o núcleo de concursos é a banca da UFPR, né? É a banca que prepara o vestibular. Então, a sua prova pode se parecer, sim, com uma questão de vestibular. Questões técnicas importantes. O que seriam questões técnicas? Aqui vale muito a pena reforçar para você que o momento de transcrição do texto é igualmente importante ao momento de produção do texto, porque existem pessoas que perdem nota por detalhes que aos quais não se atentam, às vezes nem percebem que aquilo era importante e perdem lá 0,01. Aí você pode pensar assim, o desavisado pensa assim, mas 0,01 é muito pouco, professor, não vai fazer diferença. Faz sim. 0,01 pode fazer uma diferença aí, criar uma diferença aí para você de umas 200, 300 posições no resultado final do concurso. Então agora a gente vai falar brevemente de algumas questões técnicas que são importantes no momento de transcrição do texto, do rascunho, que não é obrigatório no edital, mas é moralmente obrigatório para você. Você tem que fazer um rascunho e não pense você que o rascunho é tópico, né? Porque até eu recebi um questionamento, uma dúvida de um aluno
se o rascunho poderia ser feito em tópicos e daí na hora de passar o texto a limpo, fazia o texto na versão definitiva. Não, o rascunho é o texto. Você só transcreve para a versão definitiva, depois de ter feito a revisão, de ter verificado se não está faltando, se não tem nenhuma palavra grafada erroneamente, se não está faltando acento, se não tem erro de pontuação. Então você faz o texto no rascunho, depois você passa limpo. Esse processo também exige um pouquinho de cuidado. Cuidado em relação a alguns pontos importantes que a gente vai ver agora. Primeiro desses pontos é a letra, né? As pessoas têm um pouco de receio em relação à letra, porque acham assim, a minha letra não é bonita o suficiente, ó. Letra não tem que ser bonita, letra tem que ser legível. A legibilidade é uma exigência sempre presente nos concursos. Se o corretor não consegue entender o que você escreveu, ele vai dar 0 para você. E se ele te dá 0, prova discursiva de concurso é eliminatória e classificatória. Se você tirou 0, você está eliminado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Precisa fazer uma letra legível. Quando a gente fala em letra legível, não é uma letra bonita, mas uma letra cujo traçado seja reconhecido por quem lê. E aí é legal reforçar que tanto faz se você usa uma letra cursiva, como essa que eu estou fazendo aí para você agora, se a sua letra cursiva é caidinha, que é um charminho, ou se ela é caidinha para o outro lado, isso não importa. Se você faz letra tipo máquina, também não é um problema. Ou se o seu A é diferente. Professora Dani, eu faço letra de forma, também não é um problema. Agora, um cuidado especial quem faz esse tipo de letra, em relação ao fato de que as letras maiúsculas são sempre maiores, falando de tamanho mesmo, que as letras minúsculas, tá? Então, tanto faz o tipo de letra que você vai usar. Eu misturo, professor, eu misturo. Tudo bem, desde que eu consiga reconhecer o que está escrito, a letra é legível. Se a letra é legível, tá valendo. Agora, cuidado se você tem uma letra muito grande, porque aquelas pessoas que têm aquela letra, famosa letra bolão, elas acabam não atingindo um fator de avaliação importante chamado suficiência de informação. Quando você tem uma letra muito grande, você escreve pouco. Chega ao número máximo de linhas e você escreveu pouco. Então tem que tomar cuidado com isso. Tem que tomar cuidado também quem tem uma letra muito pequenininha, porque daí você não consegue ler, não consegue enxergar, ela é ilegível. O ideal é que você trabalhe com algo em torno de 12 palavras por linha. Aí você tem um tamanho de letra adequado, que vai prezar pela legibilidade, que vai te dar condições de ter espaço suficiente no número de linhas da proposta para poder desenvolver o seu texto. Margens e parágrafos, outro ponto importante também que você tem que observar. Por quê? Porque precisa ser alinhado. Quando eu falo em margem alinhada, eu estou falando em você começar de maneira uniforme a escrever próximo da margem e finalizar também igualmente próximo da margem. Os parágrafos também precisam ser alinhados. Onde você marcou, delimitou o espaço do primeiro parágrafo, todos os outros que você vier fazendo seu texto precisam ter o mesmo espaçamento. Estou sugerindo 1 centímetro aqui, mas se você quiser deixar um pouquinho mais, não é problema. Professora, eu quero deixar meia linha. Não, meia linha não dá, tá? É muito. Mas 1 centímetro, 1 dedinho, 2 dedinhos no máximo. Então, quando a gente fala de alinhamento de margem e parágrafo, é para você começar a escrever pertinho das margens e finalizar pertinho das margens, o máximo que você conseguir. E onde inicia um parágrafo, o espaçamento que eu tenho da margem ao início do parágrafo, ele tem que ser uniforme em relação a todos os outros parágrafos. Outro ponto importante, e aqui presta bastante atenção para você não fazer um erro virar 3, 4. O que acontece quando você erra no texto? O ideal é que você não erre, mas se você errar, existem formas de resolver o problema. Imagine o seguinte, você cometeu um erro e conseguiu perceber de imediato que cometeu esse erro. Acrescenta uma vírgula, escreve digo, acrescenta outra vírgula e coloca o que é o certo. Professora, posso fazer assim sempre? Pode, só que tem um senão. Não vai fazer isso várias vezes. Você vai colocar isso uma vez só. Eu, por exemplo, não gosto dessa forma. Então, eu não uso. Eu uso outra estratégia. Cometi um erro, visualizei o erro, posso passar simplesmente um traço na palavra e escrever a palavra certa na sequência e continuar meu trabalho. Um traço. Tá? Professora, se eu estava escrevendo e continuou o texto, o que eu faço quando eu vejo depois? Mesma coisa, passa um traço e escreve o certo em cima. São as possibilidades de correção, caso você venha errar na hora de transcrever. O que você não vai fazer? Cometer um erro, aí vai lá e rabisca tudo em cima do erro para esconder.
Aí você fez uma rasura. Não satisfeito, você põe essa rasura entre parênteses. Aí, além de ter o erro e ter a rasura, você tem um erro de pontuação, já que parênteses é um sinal de pontuação utilizado nos textos, inclusive para inserção de informação ou para chamar atenção em relação a alguma coisa. Então, você não pode colocar parênteses para isolar erro. O processo é o contrário. E tem gente ainda que se supera e coloca um SE em cima de sem efeito. Isso não existe. Então, essas coisas aqui, isso você não pode fazer, ok? Nada disso. Cometer um erro, você faz de uma dessas 3 formas aqui que eu orientei. Então, vou até colocar aqui, ó, para você não esquecer. Isso pode. Agora, isso aqui, ó, sem efeito, parênteses ou rasura, isso não pode. Porque aí um erro acaba virando 2, 3, 4 erros e não é isso que a gente quer. Você vai ser prejudicado, vai perder bastante nota no seu texto porque você não prestou atenção a um detalhe. Cuidado também em relação a algumas marcas e alguns vícios de grafia que algumas pessoas têm. E o que mais pega é a tal da bolinha no I e no J. Não dá para fazer bolinha. Os editais, eles trazem uma consideração em relação a isso. Que qualquer indício de marca no texto, o corretor pode anular a sua prova. Então, se ele vê lá um monte de cheio de bolinha, ele pode pensar que aquilo era uma tentativa sua de conversar com o corretor, de se identificar para conseguir algum privilégio em relação à correção. E isso é inaceitável, você vai zerar. Então, tome cuidado com o I, com o J, com o tio, com a cedilha e com quaisquer outras marcas que possam surgir durante a escrita, que pode sim ser visto pelo corretor, não sei se vai, mas pode ser visto pelo corretor como uma tentativa de estabelecer comunicação. Então, cuidado com isso. Aquelas pessoas que fazem um T assim, isso não é um T, gente, olha o T como é que é. Ah, mas isso aqui é meu O, professor. Isso não é um O, né? Isso é uma minhoca. O O é assim, é diferente. Ou que gosta de emendar, né, o tio na vogal. Coitada do tio, nem acento é um sinal de nasalização. E aí você ainda, além de ainda traz ele, nem vida própria o coitado tem. Ele tem que ser o resto da vogal. Não pode, ó. Você tem que trabalhar o tio curvilíneo como ele tem que ser. Então, toma cuidado com isso. Cuidado para não se comprometer. E em relação à translineação, são 3 coisas importantes que você tem que observar. Primeiro, entenda que translinear significa interromper, né, fragmentar uma palavra porque a linha acabou. E essa palavra vai ter que continuar na linha de baixo. Então, são 3 pontos importantes sobre isso que você tem que estar atento. Primeiro deles, se você estiver trabalhando com uma palavra composta, unida por hífen, e coincidir de essa palavra terminar, de a linha terminar, melhor dizendo, no hífen. Essa é a única situação em que você vai colocar o traço diante da palavra no início da linha. A única. Não existe outra situação para você fazer isso. Segunda observação de translineação. Não pode, é erro, conta como um erro ortográfico, deixar uma única vogal no final ou no início da linha. Não pode. Ah, mas eu posso deixar uma sílaba no final ou no início? Pode, desde que essa sílaba não seja formada por uma única vogal. Isso é um erro ortográfico. E, por fim, terceira recomendação, é hífen que você usa, não é sublinhado. O próprio acordo ortográfico, ele ratifica isso. É hífen que você deve usar. Então, o traço, ele vem sempre à frente da palavra e nunca embaixo dela. Então, tem que seguir essas recomendações. Para você visualizar aquilo que eu falei. Então, se você está escrevendo, vamos supor que estava escrevendo lá, levá-la, né? Ó, a gente sabe que aqui tem um pronome e esse pronome é unido por hífen, a forma verbal. Como o verbo terminou exatamente no hífen, você vai repetir o hífen na linha de baixo para colocar o pronome. Essa é a primeira regra. Segunda regra, não pode ficar uma vogal no final da linha, por exemplo, estou escrevendo água. Ah, acabou, vou pôr o A e daí põe o guá aqui embaixo. Isso aqui é um erro ortográfico, não pode. Assim como não pode ficar só uma vogal no começo, ó. Ah, dia. Ah, acabou o espaço, então vou pôr o Azinho aqui. Isso também é considerado um erro ortográfico. Pode ficar uma sílaba, mas essa sílaba não pode ser formada a partir de uma única vogal. E se você está fazendo a separação, o hífen vai sempre à frente, não é sublinhado,
tá? É hífen, então tome cuidado com isso também. Essas são recomendações de translineação. Saímos dessa esfera teórica, né, técnica, vamos pensar em questões que nos empurrem um pouquinho para a prática. Primeiro ponto importante, você vai escrever. Então você tem que lembrar que fala e escrita são habilidades humanas bem diferentes, distintas, utilizadas em circunstâncias diferentes e regidas por recomendações, regras igualmente diferentes. Então quando a gente fala sobre o escrever, você tem que ser remetido automaticamente ao fato de que escrever é uma ação normatizada. O que isso significa? Que você vai seguir regra. A escrita é regrada, enquanto a fala, ela é contextualizada. O que isso significa? Que você pode e deve adequar a sua fala à situação em que você está inserido. Então, se eu estou aqui conversando com você, que está se preparando para o concurso do TJ, eu escolhi adequar a minha fala de tal forma que eu sei que alunos que estão distantes de mim, mas que são adultos, alguns inclusive com formação acadêmica de graduação, vão conseguir me entender. Então eu escolho o meu vocabulário, eu escolho a maneira como eu vou me expressar, as palavras, a construção sintática, tudo eu escolho pelo contexto. Agora, quando eu não estou aqui, quando eu estou na escola lecionando, eu tenho alunos adolescentes, então eu tenho que escolher como eu vou falar com aqueles adolescentes, de tal forma que eu favoreça o processo de interação entre a gente. Então, quando o moleque olha para mim e fala, e aí, professora, qual é que é a boa de hoje? Eu olho para ele e falo, aí, carinha, a boa de hoje é essa. Então, o que a gente está fazendo? Está estabelecendo um processo de comunicação. Na fala, na oralidade, isso é possível. Na escrita, não. A escrita é sempre normatizada. Por que eu estou falando isso? Porque é muito recorrente a avaliação da prova discursiva trazer o seguinte retorno para o candidato. Perda de pontos por marcas de oralidade ou perda de pontos por coloquialismos. E aí você está sendo prejudicado porque não se atentou, não pelo menos de maneira suficiente, ao fato de que quando a gente está formulando as sentenças na cabeça para poder escrever, está formulando seguindo a lógica da fala. Então você tem que estar muito atento, muito concentrado, muito, focado mesmo, para na hora de construir esses enunciados, mentalmente mesmo, não transcrever esses enunciados abraçando aí características da fala, para que a oralidade e o coloquialismo não prejudiquem a sua avaliação final, não prejudiquem o resultado do seu texto, ok? Então, falar e escrever são coisas totalmente diferentes. Para fechar com chave de ouro isso, você não fala com a sua mãe do mesmo jeito que você fala com o seu amigo. E isso é o motivo, porque a fala, ela é contextual. Você não escreve um texto, você não escreve, não faz uma redação, não faz um artigo na faculdade, não faz uma carta de emprego do jeito que você escreve um bilhete para o seu amigo, para o seu namorado, para a sua namorada. Porque a escrita, ela é normatizada, ela tem formalidade, ok? Então tem que tomar cuidado, bastante cuidado com isso. Outro ponto importante que a gente tem que observar também é a questão do repertório. Você tem que saber escolher repertório. Por mais que o concurso seja nível médio, espera-se do candidato um nível de repertório tal que ele seja capaz de se posicionar sobre um assunto qualquer. Normalmente, a gente vai falar sobre isso, mas normalmente são temas da atualidade, temas contemporâneos, situações inclusive que afetam a sociedade de alguma forma. E o que se espera é que o candidato tenha mínimas condições de discutir esse assunto. Então, você precisa ser um bom leitor. E quando eu falo de bom leitor, não é só pegar o livro e ler, mas também fazer uma leitura de mundo, aprender a perceber as informações por outras perspectivas, trabalhar com elas, moldá-las de tal forma que você consiga aproveitar aquilo que você sabe de um jeito que possa ser validado no próprio texto. Então, começar a pensar mais as questões, enxergar outras possibilidades de solução de problemas, isso tudo vai ampliando o seu repertório. E aí você consegue fazer boas escolhas e evitar uma coisa que é muito recorrente nas redações, que é a repetição de palavras. E isso empobrece demais uma produção. Um texto que é pobre em repertório é um texto que tem uma nota muito baixa. E isso faz muita diferença na hora de avaliar. Na hora de estabelecer, de atribuir uma nota para o candidato. Existem pessoas que têm a mesma formação acadêmica, que são capazes de se posicionar, inclusive seguindo uma linha de raciocínio muito semelhante uma da outra, e que a diferença é gritante em relação à avaliação. Por quê? Porque uma tem um repertório, por mais que tenha mesma escolaridade, que tenha uma opinião que seja
semelhante em relação ao fato, elas têm repertórios diferentes, porque têm vivências diferentes, leituras de mundo e quantidade e qualidade de leitura igualmente diferentes. Então tem que investir em repertório. Você precisa ler. Eu gosto muito de ler Folha de São Paulo, gosto muito de ler, gosto muito do G1, gosto muito do Portal UOL, gosto muito do Correio Brasiliense, mas você também leio a Gazeta do Povo, não é dos meus, não vou mentir, não é dos meus preferidos, mas leio também, traz informações interessantes, o Bem Paraná, o Paraná Online. Então você consegue encontrar boas fontes de informação. O que não pode acontecer é você ficar em uma só, porque aí você não vai ter parâmetro para comparação e não vai construir nada. Você só vai receber uma informação que está pronta, que está mastigada e vai acabar abraçando um discurso já fabricado, uma ideia pronta que não necessariamente corresponde àquilo que você pensa. E aí vai ser aquela galera de texto morno que está naquela zona de conforto dos 6, 6,5, 7, né? Pensando nos 40 pontos. Aquela galera que está nos 60%, 70% de aproveitamento e que por mais que passe no concurso, não classifica. Porque para você classificar, ainda mais um concurso concorrido como esse, você tem que trabalhar para alcançar 36, 38, 40 pontos dos 40. E você pode fazer isso. Você só precisa caprichar nesse momento de preparação, ok? O que mais que a gente tem aqui de importante? Você também precisa trabalhar para poder pensar no texto propriamente dito, alguns conceitos relacionados à elaboração dos próprios enunciados. Então, quando as pessoas elas vão escrever, elas pensam que é só, eu vou escrever. Então, eu sento lá, psicografo alguma coisa, pronto, eu escrevi. Não, a escrita, ela é um trabalho de muita transpiração, né? No começo dessa aula eu já falei, não é difícil, é trabalhosa. Então você tem que estar atento a muitas questões e algumas delas a gente vai ver agora, que são conceitos voltados à construção dos enunciados. Todo enunciado precisa se preocupar, no primeiro momento, com a inteligibilidade. O que é isso? Aquilo que você escreve precisa fazer sentido. Você não pode esquecer que é uma outra pessoa que vai fazer a leitura. E se é uma outra pessoa que vai fazer a leitura, ela precisa compreender. Se você não produzir um texto que o corretor consiga entender, ele não vai fazer milagre. E aí as pessoas falam assim, o corretor ele é maldoso, professora. Ele não gosta de mim, ele nem te conhece. Como é que ele gosta de você? E tem outra coisa, é você responsável em pegar o corretor pela mão e fazer ele caminhar pelo texto de tal forma que o resultado seja uma nota boa. E você pode e consegue fazer isso. Primeira preocupação, aquilo que você escreve precisa fazer sentido. Olha o exemplo que eu deixei no material pra gente. Gostaria de enfatizar que o fenômeno da internet acarreta um processo de reformulação e modernização das novas proposições. Falou e não falou nada. Me dá até uma coceira quando eu leio textos em que as pessoas falam do fenômeno da internet. A internet, ela já é quase balzaquiana. Aí você vai chamar a internet de fenômeno, nem o Ronaldo é fenômeno, mas imagine a internet. Não tem adjetivações que não funcionam mais. E aí a pessoa joga lá que o fenômeno da internet. Agora, o que ganhou assim de verdade foi falar que a internet gera, né, acarreta um processo, ou seja, algo que se estende num intervalo de tempo, um processo de reformulação. Então, vai formular de novo, né? O prefixo da repetição. Só que além de reformular, além de fazer outra vez, moderniza. Mas, gente, modernizar é o que se não refazer? Não estou entendendo isso. Ó. E além de reformular e modernizar, ele reformula e moderniza as novas proposições. Então, falou e não disse nada. Quebrou aqui a questão da inteligibilidade. O enunciado não faz sentido. Além disso, você também tem que observar a gramaticalidade. Você está escrevendo, a escrita é normatizada, então você tem que seguir regra. Vou deixar uma sugestão que você tenha uma preferência pela ordem direta, e já vou justificar por quê. Facilita na compreensão. A ordem direta dá uma agilidade em relação à interpretação e compreensão dos enunciados e nos ajuda, inclusive, a identificar erros que podem prejudicar não só a estrutura do que você escreve, mas o sentido daquilo que você escreve. Então, falhas gramaticais podem prejudicar a inteligibilidade. Olha o exemplo que eu deixei pra gente aí. A autora só interessa os lucros. Quando você faz uma leitura não muito atenta, né,
desse enunciado, você já tece um juízo de valor em relação à autora, a coitada da autora, já sai dizendo por aí que ela é uma mercenária, que ela só está interessada em dinheiro, né? Que ela não tem nenhum tipo de preocupação com conhecimento, com cultura, com nada. Porque ela só está interessada em lucro. Muita gente pensa isso. Esse exemplo é muito legal, porque muita gente interpreta dessa forma. Só que isso está errado. Por que isso está errado? Porque esse enunciado, ele está na ordem inversa. Ele não está na ordem direta. A autora não é sujeito dessa oração. E a gente consegue, olha como a gramaticalidade é importante, a gente consegue perceber que a autora não é sujeito da oração porque tem a crase aqui. E não existe em língua portuguesa sujeito preposicionado. Para haver crase, eu tenho que ter uma preposição mais um artigo. Como é que eu vou ter uma preposição para sujeito? Então, a autora não é sujeito, a autora nessa frase é objeto indireto. E aí, os lucros é o sujeito. E você percebe, além de um equívoco em relação à interpretação, um erro gramatical. Porque o verbo está no singular. E se os lucros é o sujeito e está no plural, o verbo deveria igualmente estar no plural. Então, eu entendi errado, eu deixei passar um erro grotesco de concordância verbal. Você tem que saber, você não pode errar isso. E tudo foi prejudicado. Por quê? Porque eu não prestei atenção. Porque eu não me ative ao fato de que a gramática é efetivamente importante. Então, tem que observar, tem que tomar cuidado com isso. E não são poucos os conceitos gramaticais com os quais você precisa se preocupar. Quando a gente fala de gramática, né, e de gramaticalidade, está falando de respeito às regras, você também precisa observar que concordância, regência, colocação pronominal, pontuação, especialmente o uso da vírgula e crase, são pontos que você não pode se permitir errar. Porque todo corretor, quando bate o olho no texto, esses são, garanto para você, esses são os primeiros pontos que ele enxerga. E se houver falhas, ele vai te penalizar. A gente vai finalizar essa aula aqui, temos mais coisas importantes para fazer, mas vamos ver isso no nosso próximo encontro. Então, na próxima aula, a gente continua daqui, porque existem mais dois conceitos importantes em relação à formulação dos enunciados, antes de a gente trabalhar com o parágrafo e com a estrutura do texto, ok? Espero que as informações estejam sendo úteis, faça os seus registros, não esqueça que você pode retomar a aula quantas vezes você quiser, não deixe de avaliar a aula, isso é muito importante, é uma ferramenta importante pra gente e é uma estratégia importantíssima para você praticar a escrita, porque você avalia a aula e comenta. Ah, gostei da aula, me diga por quê. Ah, não gostei da aula, me diga também por quê. Então você já está praticando a questão da escrita que vai com certeza fazer bastante diferença na hora de fazer a sua prova de redação, ok? Então ficamos por aqui, nos vemos na nossa próxima aula. Um beijo grande para você, bom estudo, até a próxima aula.